A Terra-média possui muitos artefatos famosos, entre eles a Pedra Arken, que é o orgulho dos anãos que a descobriram. Inclusive rolam algumas teorias de que essa pedra poderia ser uma das Silmarils que o Fëanor forjou lá na primeira era da Terra-média. E hoje o vídeo é a história dessa pedra e se ela é ou não uma dessas joias que foram tão cobiçadas lá nos primórdios. No ano de 1999 da Terceira Era, o rei Thrain I foi expulso de Casa Dûn pela ruína de Durin, o Balrog. Ele parte de lá e acaba fundando o reino de Erebor, sob a Montanha Solitária. E durante as escavações dos túneis dos anãos, eles acabam encontrando essa pedra com um brilho próprio e de beleza quase inenarrável, a Pedra Arken, que passou a ser chamada então de o Coração da Montanha. 2 séculos depois, ao ouvir que muitos dos sobreviventes de Casa Dûn estavam habitando nas Montanhas Cinzas, o rei Thrain e os anãos de Erebor então partem para lá e levam junto a Pedra Arken. Por quase 300 anos eles ficam por lá e ela vai sendo passada de geração em geração na linhagem dos reis anãos das Montanhas Cinzentas, até que eles são expulsos de lá por dragões. Com isso, o rei Thror, avô do Thorin Escudo de Carvalho, conduz novamente o povo rumo à Montanha Solitária, e então a pedra acaba voltando para o lugar onde ela foi descoberta. Só que em 2770, após uns 160 anos de prosperidade, o dragão Smaug aparece, saqueia Erebor e faz de lá o seu covil. Com isso ele acabou tomando todo o tesouro desses anãos para si, incluindo a Pedra Arken. Só que ele talvez não dê tanta importância para ela, então por uns 71 anos ela fica lá, no meio de tantos outros tesouros. Já em 2941 o Bilbo entra no covil do Dragão de Fogo e acaba encontrando essa joia em meio a tantos tesouros, mostrando uma certa tendência em achar itens raros. Ele então a pega e resolve que vai manter segredo sobre isso, escondendo ela do Thorin, que jura que se alguém encontrar e esconder dele, vai se vingar. Só que depois que o Bilbo percebe que esse líder dos anãos era irredutível nas negociações com os elfos e humanos, ele sai secretamente de Erebor e entrega a Pedra Arken ao Thranduil, do Reino da Floresta, e ao Bard, da Cidade do Lago. Isso na esperança de que, com essa joia em mãos, eles conseguissem negociar sem provocar um conflito entre essas culturas. Quase funcionou, só que aí chegaram os inimigos e aconteceu a Batalha dos 5 Exércitos. Nessa guerra o Thorin Escudo de Carvalho é morto e no dia 25 de novembro de 2941, quase uns 1000 anos depois dela ter sido descoberta no centro da montanha, a pedra é novamente enterrada ali sobre o peito do Thorin, nas profundezas de Erebor. E esse é um resumão sobre a Pedra Arken, mas agora é que vem a questão. Ela era uma das joias do Fëanor? A teoria mais comum sugere que ela era a encontrada pelo Maedhros, depois que eles derrotaram Melkor lá na Primeira Era. Só que até recuperar essas pedras, eles foram fazendo algumas coisas não muito legais pelo caminho e se tornando um pouco corruptos. Acontece que essas Silmarils só poderiam ficar em posse de pessoas boas. Então o Maedhros começou a sentir uma queimação, e não aguentando isso ele acaba se atirando em um abismo de fogo. Acontece que a Montanha Solitária poderia ser um tipo de vulcão inativo, e que essa Silmaril podia não ter sido destruída ao cair na lava, mas sim permanecendo no centro dessa montanha quando a lava endureceu, o que a levaria a ser encontrada quase 5.000 anos depois que o seu portador resolveu dar um mergulhinho no fogo. O legal dessa teoria é que uma Silmaril feita lá na Primeira Era seria o artefato mais importante do povo anão na Terceira e teria um papel fundamental em O Hobbit, e aí seria uma espécie de fio condutor entre os acontecimentos da Primeira Era até os contos que chegaram aos cinemas, embora os filmes de O Hobbit sejam muito ruins. Só que essa teoria ela acaba caindo um pouco por terra, pois as Silmarils não poderiam ser tocadas por mãos de mortais e nem por quem tivesse mente malévola. Então só um elfo bondoso poderia ter segurado uma dessas. Tá, teve um mortal que conseguiu pegar uma, que foi o Beren, e acabou tendo a sua mão comida por um lobo. Mas isso vai ficar pra outra historinha. Só que quando o Beren acabou recuperando ela de novo, ela já estava incrustada no colar anão Nauglamir. Então nem ele, nem os anãos que a roubaram após matar o rei dos elfos, encostaram de fato nela. Já os anãos de Erebor e o Bilbo a seguraram livremente. Outra questão é a geografia. Os irmãos Maegor e Maedhros a recuperaram lá em Beleriand, que foi devastada pela Guerra da Ira e depois acabou afundando. Então é bem possível que esse abismo de fogo ficasse lá, não em Erebor. A pedra teria que ter viajado uma grande distância para estar lá na Montanha Solitária 5.000 anos depois. E para completar,
os anãos moldaram um pouco essa joia, mas as originais do Fëanor eram indestrutíveis, então eles não poderiam ter feito isso. O Tolkien ainda escreveu que uma delas virou a estrela do Eärendil, outra foi jogada no mar profundo e a outra num abismo de fogo, e elas não seriam encontradas até o fim do mundo. Então, somando isso, dá para assegurar que, infelizmente, a Pedra Arken não é uma Silmaril. Mas se tu quiser saber mais sobre as Silmarils que o Fëanor fez, eu vou deixar aqui nas sugestões desse vídeo. Se tiver curtindo esse tipo de conteúdo, não esquece de te inscrever e sinaliza aí pro YouTube que ele é relevante para que cheguem mais fãs de Tolkien. Obrigado por assistir e até mais.